Os streamings serão o futuro. Essa frase vem sendo dita há muito tempo e eles de fato não param de crescer. Pensando nisso, a Globo apostou cada vez mais alto no seu próprio streaming, o Globoplay, nos últimos anos. Só que essa aposta vem se mostrando um erro brutal, pois ele está dando prejuízos bilionários. Mas afinal, como o Globoplay se tornou um grande fracasso? Na última década inteira, as pessoas gritaram aos 7 ventos como a internet destruiria derradeiramente as emissoras de TV aberta, especialmente a Globo. Ao menos em parte. De fato, as previsões aconteceram. O monopólio da informação, do entretenimento e das transmissões esportivas foi quebrado. Tudo hoje é pulverizado, goste ou não disso. Mas a Globo soube se reinventar por meio do Globoplay. Assim, nos últimos 3 anos, uma notícia se tornou comum nas manchetes especializadas em TV. O Globoplay não para de crescer. E o pior de tudo, as mesmas notícias ainda diziam que ele não só crescia, como também tinha um faturamento alto e dava lucro. Mas qual a fonte dessas informações? A própria Globo. A questão é que a empresa da família Marinho foi muito esperta. Ela esconde o fracasso do Globoplay no meio de balanços financeiros complexos. Primeiro, vamos ao suposto crescimento. Em 2020, ano em que conteúdos por streaming se consolidaram de fato enquanto o planeta estava confinado em suas casas, a Globo afirmou que sua plataforma On Demand havia registrado um crescimento colossal. Segundo a empresa, o Globoplay obteve um aumento de 145% no número de assinaturas em relação ao ano anterior. Em 2021, o crescimento continuou. Em 2022, também. Em todos os últimos anos, a Globo registrou um crescimento no número de inscritos ativos. Os números liberados eram, ou pelo menos pareciam, ótimos. Até as afirmações dos próprios executivos da gigante de mídia davam a entender que a situação ia de vento em popa com seu streaming. O presidente da Globo, Paulo Marinho, disse o seguinte ao comentar o crescimento no ano passado: os esforços realizados para atingirmos uma boa performance no digital, tanto em publicidade quanto no streaming, já dão resultados. Mas de acordo com uma reportagem do jornalista especializado Ricardo Feltrin, a situação do Globoplay não é nem de perto tão boa quanto a empresa diz ser. Os números nesse caso não contam a história completa por uma simples razão que você logo descobrirá. Feltrin descobriu que, na realidade, o Globoplay dá muito prejuízo à Globo. Muito mesmo. De acordo com ele, com base em fontes internas, o prejuízo causado pelo Globoplay, a empresa matriz, seria da ordem de 11 bilhões a quase 16,8 bilhões de reais. Logo, há um grande problema em meio aos investimentos que o poderoso Grupo Globo faz no seu streaming. O Globoplay é um ralo de dinheiro. Inclusive, as notícias podem ser ainda piores. Isso porque especialistas de mercado não descartam que o prejuízo ainda esteja sendo subestimado. Ou seja, o buraco pode ser ainda mais fundo para a principal aposta da Globo. Sem o Globoplay, seria o fim definitivo da maior rede de mídia do país? E como a empresa alega crescer tanto com números potencialmente tão ruins? Primeiro, é importante entender como a Globo avalia o próprio produto e as métricas utilizadas nesta avaliação. No princípio desse ano de 2023, saíram resultados totalmente animadores para o streaming do principal canal aberto brasileiro. Ele havia, enfim, se tornado maior que a Netflix. Você não me ouviu errado. Reportagens pipocaram afirmando categoricamente que sim, o Globoplay já contava com mais usuários no Brasil do que a poderosa Netflix, a maior plataforma do segmento no planeta inteiro, capaz de desbancar Disney, Amazon e Warner. Como isso pode ser verdade? Afinal, não esqueça o foco desse vídeo, mostrar os verdadeiros prejuízos da plataforma On Demand da Globo. Mas eu te garanto, as duas coisas não se anulam e agora você vai entender perfeitamente como isso acontece. Por décadas, a Globo influenciou a política brasileira. Ela gostava de alguns governos e detestava outros. Mas o que eu vou te contar agora mostra como a Globo e o governo brasileiro são mais parecidos do que você imagina. Vamos para um exemplo simples. Imagine um país com recursos mais que suficientes para ser uma potência, mas extremamente desigual. Porém, um governo do mesmo partido anterior é eleito com uma promessa: eliminar a pobreza. Até porque país rico é país sem pobreza. Se ele queria acabar com a pobreza primeiro, ele precisava, primeiro, ser competente, o que não era, já adianto para vocês. Segundo, ele precisava aprovar leis que impulsionassem a liberdade empresarial, criassem um ambiente atrativo para investimentos estrangeiros e um mercado de trabalho fomentado com salários justos e fortes. Tudo isso é o básico de qualquer nação que aspire à grandeza e à prosperidade. Mas o tal governo fracassou e não aceitou a derrota. Então ele mentiu e inventou que a pobreza foi reduzida, mesmo que a economia do país estivesse indo pro buraco. E como isso foi feito?
E qual a relação disso com a Globoplay? O governo fez isso de uma forma bem simples, mudando as métricas que definiam se uma família era pobre ou não. Ele promulgou novos critérios que estabeleciam que, para se identificar como classe média, uma família deveria ter renda entre R$ 291 e R$ 1.019. Assim, mais da metade da população passou a compor a classe média, logo deixaram de ser considerados pobres. Para você ter uma ideia, nesses critérios, uma família com uma renda ligeiramente superior a R$ 1.000 já seria considerada não só de classe média, mas de classe média alta. Isso tudo foi feito em 2012 pelo governo de Dilma Rousseff. O pobre deixou de ser pobre só porque o governo decidiu que seria assim, manipulando a população. Então, finalmente, qual a relação disso com a Globo e o Globoplay? A Globo também usa os números e os critérios a seu favor para dizer que seu streaming está voando. Quer ver só? Voltando às reportagens do início do ano, a Globo anunciou que tinha alcançado a impressionante marca de 30 milhões de usuários ativos no Brasil. A Netflix, por exemplo, tinha apenas 15 milhões, o Disney Plus, outros 8 milhões e o HBO Max apenas 4. Se somasse os três, não chegariam aos números totais do Globoplay, mas aqui mora o pulo do gato dos marinhos. A Globo contabiliza como usuário ativo não só os assinantes, mas também os inscritos gratuitos que não pagam nada para assistir. Isso acontece porque o Globoplay também exibe o sinal da TV aberta e das filiadas estaduais da emissora, e não exige um pagamento por isso. Está cheio de usuários Globoplay que não são assinantes. Agora você entende como a empresa diz ter dezenas de milhões de inscritos e ainda assim dar prejuízo? Além disso, o colunista Ricardo Feltrin foi além em suas investigações que determinaram a situação das contas da Globo. Assim, ele descobriu que o Globoplay é raramente citado nos balanços financeiros mais completos do grupo empresarial, que tem sob seu guarda-chuva dezenas de marcas. Com múltiplos investimentos, faturamentos, prejuízos e lucros a serem reportados nas mais diversas áreas, não há necessidade da Globo detalhar em seus balanços como exatamente vem sendo a performance do streaming. Dessa forma, não há prejuízo. Após a reportagem do jornalista Ricardo Feltrin ter repercutido, a Globo sequer veio a público para desmentir essas informações. Ela optou pelo silêncio, e isso pode dizer muito. Mas, de qualquer forma, a empresa sequer considera esses prejuízos algo muito problemático, pois ela acredita que gastos com o Globoplay não são gastos por si só, são investimentos necessários. Não importa se hoje o retorno não está vindo, ela está plenamente confiante que ele virá com o tempo. O que está por trás desse pensamento é o fato da própria Netflix ter demorado a lucrar. Fundada em 1997, a gigante do streaming só veio dar lucro em 2006. A Amazon, apesar de estar num ramo muito maior, também demorou bastante para dar retorno positivo. Jeff Bezos sacrificou por anos os lucros de sua grande empresa, confiante que assim ela dominaria o mercado e então os lucros viriam no devido tempo e de forma estratosférica. Mas a Globo não vai dominar o mercado de streaming, todos sabem disso. Isso porque o Globoplay tem muitos concorrentes e está longe de ser perfeito. Mesmo com seus 30 milhões de usuários, de acordo com a pesquisa da Kantar e Bop Media, ela ainda perde para a Netflix na audiência prática. Além disso, os problemas financeiros não foram os únicos que a empresa precisou enfrentar por conta do Globoplay. Um dos maiores problemas que afetam o streaming é que uma parte considerável das produções Globo, como novelas, foram feitas muitas décadas atrás e isso apresenta percalços. O primeiro e mais óbvio é que novelas consagradas na TV aberta, feitas nas décadas de 70, 80 e 90, não contam com uma boa qualidade de imagem, como a que estamos acostumados atualmente. Dessa forma, não significa que a Globo pode simplesmente entupir seu catálogo digital com produções antigas sem se preocupar com o custo de remasterização de imagem e vídeo que isso acarreta. Além disso, pouquíssimo tempo atrás, ela tinha um problema de direitos autorais. Para disponibilizar novelas mais antigas em seu catálogo de streaming, a rede de televisão precisou renegociar contratos com atores, atrizes e escritores que as fizeram originalmente. Isso acontecia porque, no século passado, ainda não havia nos contratos a compreensão que no futuro, tais produções seriam disponibilizadas em uma mídia como o streaming. Assim, para não obter problemas na justiça, a emissora precisava renegociar com os envolvidos antes. Porém, numa decisão recente do Congresso Nacional, os direitos autorais para empresas nacionais que atuam na internet terão regras diferentes do que as companhias estrangeiras, como Netflix, devem seguir. Assim, a Globo terá mais alguns anos de alívio com essa questão, pois não precisará seguir elas à risca, e suas renegociações com os artistas será mais fácil. Ao fim de tudo, o jornalista Ricardo Feltrin levantou questões importantes. Se o Globoplay continuar dando tanto prejuízo, ele não descarta a hipótese da Globo simplesmente acabar com ele. Isso poderia ser feito de diversas
formas, entre elas, segundo o Feltrin, por meio da fusão de diversas plataformas de streaming. Afinal, como você já deve ter percebido, tem site on demand para dar e vender hoje em dia, com as opções de entretenimento pulverizados por aí. Se por um lado isso torna o acesso das pessoas a entretenimento e informação algo mais democrático, por outro, ele afeta o bolso do brasileiro, que em sua maioria simplesmente não dá conta de assinar vários streamings por mês. O mercado pode, então, estar perto da saturação. No fim das contas, o Globoplay por enquanto é um fracasso, mas que sua empresa matriz está disposta a continuar jorrando rios de dinheiro para que ele se torne um sucesso. A TV aberta já perdeu seu antigo monopólio sobre a informação. Se a maior empresa do setor não conseguir se consolidar de forma lucrativa nesse novo mundo, então seu domínio poderia colapsar de vez. Já te mostrei nesse vídeo que está aparecendo na sua tela como a emissora inteira está enfrentando muitos outros problemas, com demissões em massa e fracassos de audiência. Por enquanto, não temos spoilers do fim dessa saga. Para sabermos como isso acabará, precisaremos ficar atentos aos próximos capítulos. A Record também é outra emissora que está muito mal das pernas, acumulando um prejuízo de R$500 bilhão. Clique no vídeo que aparece agora na sua tela que eu te explico como a empresa chegou a esse ponto. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!